O Thiago faz parte da nossa equipe, da Band e do Band Esportes. Ele tem se dedicado muito à Fórmula 3, Fórmula 2, Copa Porsche, né, que já fazia há algum tempo. E olha, são poucas pessoas que eu conheço que conhecem tanto de Fórmula 3 e Fórmula 2, né, Fred? Você sempre acompanhou tudo. Então vamos lá, gente. Thiago, primeiramente, como é que você viu o Enzo Fittipaldi, que estava perdendo o seu lugar na Fórmula 3, exatamente por não ter condições financeiras de continuar pagando a parte que ele tinha que pagar na equipe, e de repente a própria Charrus, a própria equipe dele, leva ele para a Fórmula 2. Ele, em vez de cair, ele subiu. Como é que você vê isso? Pô, Regi, que prazer estar aqui com você, com o Fred Sabino, com os amigos da Rádio Bandeirantes, para a gente discutir aí um pouquinho das categorias de base também, que precisam tanto desse espaço, né? Essa notícia do Enzo Fittipaldi é maravilhosa, porque a gente volta a ter um nome forte aí na Fórmula 2, além do Felipe Drugovich, né? A gente sabe que o Samaia é um cara que não tem conseguido brigar lá na frente, já desde o ano passado. O Petekoff chegou numa condição muito ruim no início do ano, numa equipe fraca e não teve verba para seguir em frente. E o Enzo Fittipaldi chega para substituir o David Beckman, que fez 2 pódios ao longo do ano. Ou seja, ele chega com condições de apresentar um bom trabalho. E mostra o quanto vale a pena você se dedicar, né? O quanto vale a pena você se apresentar para as oportunidades. O Enzo tinha, no começo do ano, voltado a carreira dele lá para os Estados Unidos, pensando inclusive na Indy. De repente ele é chamado para a Charrua, porque a Charrua vinha queimada, por assim dizer, no mercado. Ela teve temporadas muito difíceis até 2021, e ele foi chamado exatamente para reconstruir essa imagem. Ele e o Logan Sargent, que continua lá na Fórmula 3. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu, fez pódio e, enfim, recebeu um subsídio da equipe para fazer essa temporada. Com isso, elevou o moral da equipe como um todo. A equipe vem sendo procurada por outros pilotos. E até como um benefício para ele, né, pinta essa chance aí de andar na Fórmula 2 e fico muito feliz de ver mais um brasileiro lá, e um brasileiro com tanto potencial como o Enzo, que já acumula aí títulos importantes na carreira, né? Legal, ficamos todos felizes, e é uma coisa muito certa que você falou, eles são lutadores, o Enzo, o Pietro e o pai deles, o Gugu. É impressionante como eles são batalhadores, né, para estar aí firmes, sempre ocupando um lugar de destaque no automobilismo. Fred, o que você quer saber do Thiago aí? Thiago, velho companheiro de guerra, de muitas coberturas. Não tão velho assim, vai. Eu sou mais velho um pouquinho. Mas, Thiago, isso que a gente falou sobre o Enzo, e o Regi falou também, mostra como é importante você não desistir. Obviamente a gente depende da questão financeira também, mas de sempre persistir e de tentar estar no lugar ali à espera de uma oportunidade. E às vezes dentro de uma oportunidade ele pode conseguir algo muito importante, né, Thiago? Essa é uma grande verdade, Fred. Eu acho que a gente vive hoje um pouco do que o automobilismo argentino viveu algum tempo atrás, né? O nosso automobilismo interno, o automobilismo brasileiro é muito sedutor, né? O piloto brasileiro está lá fazendo uma carreira que, se você colocar na ponta do lápis, do kart até a Fórmula 1, ele vai gastar 50 milhões de reais, pelo menos, né? Enquanto ele pode estar aqui no Brasil já com 20, 22 anos, assalariado numa equipe de Stock Car, por exemplo, com projetos com empresas nacionais, gastando em real no patrocínio, né? Então, isso tudo pesa muito na decisão dos pilotos que vão lá para fora e acaba tirando muita gente do caminho da Fórmula 1. Então é interessante que o Enzo Fittipaldi continue nessa batalha, que o Gianluca Petekoff, que enfrentou esse problema agora, também de uma forma ou de outra, vença essa tentação que é voltar para o Brasil. Eles têm tempo de fazer isso. Então a gente sabe das dificuldades que o automobilismo europeu apresenta, especialmente com os valores que nós estamos encarando hoje, com a diferença de câmbio, que é muito grande, né? O real perdendo muito em relação às moedas estrangeiras, mas que eles batalhem, sim, que eles continuem na batalha, e o Pietro Fittipaldi é o maior exemplo disso. O cara chegou na Fórmula 1 num caminho muito improvável, né? Ninguém poderia apostar aqui, ó, quem é o próximo brasileiro na Fórmula 1? Em um determinado momento, o Pietro saiu da fila. Ele não era mais apontado como o cara que pudesse fazer essa estreia, e fez. Então, isso foi uma amostra de que realmente vale a pena lutar pelo espaço. O Thiago falou numa coisa que eu abraço muito essa tese, e durante muito tempo eu vivi a fase de maior sucesso do automobilismo brasileiro, com Emerson, Piquet e Senna, e peguei ainda o finalzinho da carreira do Reutemann, que não foi campeão do mundo, e que logo em seguida até teve um Carlos Roech na Fórmula 1, chegou até a Fórmula 1 um pouquinho, mas
Fórmula 2, né? Chegou a Fórmula 2, né? Não passou para a Fórmula 1. Mas exatamente isso. O automobilismo interno argentino progrediu tanto, né, os campeonatos lá, porque, aliás, eles têm na Argentina uma coisa que o Brasil deveria ter, que é um subsídio das fábricas, né? Isso é lei. Um subsídio das fábricas em cada carro vendido tem determinada porcentagem para investir no esporte a motor. Então, eles sempre tiveram um automobilismo forte e com isso não cria pilotos assim para a Fórmula 1. Também tiveram sempre maiores dificuldades financeiras do que os brasileiros. Verdade. Também, isso é verdade. Então, ficou como, claro, o pentacampeão Juan Manuel Fangio, mas em outra era, lá nos anos 50. O Reutemann, que chegou a ser vice-campeão, um grande piloto, aliás, nos deixou aí há pouco tempo. Mas não teve aquela expressão que podia ter. Teve também o Fontana, né? O Norberto Fontana. Que criou uma confusão, aliás, naquele GP da Europa de 97. Isso, lá em Jerez de la Fronteira. Teve o Esteban Tuero e o Gaston Mazzacani. São os últimos, assim. Isso já faz 20 anos, né? E são caras idolatrados da Argentina, né? O Fontana, o Tuero. Então, você vê como é tentador para o cara voltar para o país de origem. Exatamente. Agora, sobre o Enzo, Thiago, qual é o objetivo que ele precisa ter nessas primeiras corridas dele na Fórmula 2? Não dá pra gente dizer chegar, aprender, ter paciência, não dá. A gente sabe que uma carreira dessa que vive pendurada aí, né, que vive com muitas dificuldades e sem orçamento, ele tem que chegar para brigar o mais na frente possível. Não é uma equipe de ponta, é uma equipe que tem suas dificuldades, mas que pelas características da Fórmula 2, até com grid invertido, ela pode sim apresentar oportunidades ao Enzo. E ele andou muito bem de Fórmula 3 lá o ano passado. Foi uma das provas em que ele pôde brigar por vitória, né? Acabou tendo um furo de pneu, mas de qualquer forma é um circuito que lhe agrada muito, né? Tem tanta história com a família Fittipaldi, né? E quem sabe não dê sorte para ele também esse circuito de Monza. Então, eu acho que o objetivo tem de ser, sim, Fred, impressionar. É a chance que ele está tendo, não se sabe o que vai ser 2022. Então não dá muito tempo de aprendizado, não. É um piloto que já tem uma carreira bastante consolidada e tem que chegar para andar assim o mais na frente possível. Ninguém está cobrando aqui que ele seja o piloto que vá brigar por vitória ou que esteja no pódio de forma frequente. Mas boas corridas a gente tem de esperar sim do Enzo. Falando ainda sobre Fórmula 2, Thiago, a gente teve a temporada do Drogovic com alguns momentos muito bons, mas ele acabou não entrando na briga pelo título diretamente. E o Samaia também, você já falou sobre ele com um pouquinho de dificuldades. Queria que você fizesse um balanço da temporada dos brasileiros na Fórmula 2, já que a gente já está caminhando aí para a segunda metade do campeonato, para o encerramento da temporada. O Drogovic falou que o ano passado ele se surpreendeu com o próprio rendimento, né? Conseguindo 3 vitórias logo no ano de estreia, então isso foi muito impactante para a carreira dele, mudou o patamar dele dentro do automobilismo internacional, o reconhecimento aqui no Brasil também, e isso gerou uma expectativa muito grande para esse ano, quando ele trocou de equipe, foi para a Hyundai Virtuose, que é a equipe do atual vice-campeão, né? Do Callum Ilott. E as coisas não andaram tão bem assim, né? O companheiro de equipe dele, o Guan Yu Zhou, que já está na 3ª temporada de Fórmula 2, é o vice-líder do campeonato. E o Felipe é o 7º. O Felipe Drogovic está em 7º na tabela. Só que aí eu separei um negócio interessante para trazer aqui para a gente. O Drogovic, entre os pilotos que não estão abraçados ou não foram abraçados por nenhuma academia de pilotos, ele é o melhor. Você pode colocar aí, o Dan Tickton. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Dan Tickton, que está em 4º, mas é um piloto também experiente e que estava na Williams, não está mais. Esse aí é um maluco de pedra, hein? Maluco de pedra. Aliás, ele foi desligado do programa por conta de xingar o Latifi, né? Expressou alguns comentários não positivos do Latifi e foi desligado da Williams. Inacreditável. Mas, de qualquer forma, então, você tem aí, entre os 7 primeiros, o Drogovic como o melhor piloto que nunca esteve ligado a nenhuma equipe de Fórmula 1. Ou seja, é o agente livre, né, que a gente costuma chamar. Isso que mostra é uma coisa raríssima. Hoje. É uma coisa rara. Chegar na Fórmula 1? E ele tem conversado, né? Ele tem discutido possibilidades, ele contou que as equipes são sondadas, né? Então, muitas vezes a equipe de Fórmula 1 não chega diretamente no piloto, mas ouve a equipe, fala, e esse cara, como é que é a troca de informação? Então, ele falou que isso tem ocorrido, mas que ainda não surgiu nada que ele possa
enfim, assinar um contrato de permanência longa, até porque a gente sabe que também para você entrar numa barca furada é 1 minuto, né? Você assina aí com uma equipe que não vai ter possibilidades no futuro, você está preso num contrato e vai ter dificuldades para sair. Então o Drogovic está fazendo uma temporada regular, abaixo do que ele esperava, mas que tem tudo para melhorar conforme ele se adapta também ao trabalho da UNI. Por exemplo, ele disse que na MP Motorsport, o ano passado, eles tinham um acerto meio que padrão para todas as etapas. E que na UNI ele tem que discutir, tem que ver com cada um como é que ajusta. É uma equipe realmente diferente, uma equipe muito mais profissional nesse sentido. O Samaia tem tido muitas dificuldades, ele não conseguiu pontuar o ano passado, não conseguiu pontuar este ano, e eu vejo, essa é uma opinião, eu vejo que a Fórmula 2 para o Samaia não vai servir de nada além de prepará-lo para enfrentar outros desafios, como um WEC, por exemplo. Então, assim, a gente não espera que ele brigue, que ele vai chegar na Fórmula 1, na Indy, acho que não é o caso. Mas ele enfrentou os caras que vão estar lá na Fórmula 1 daqui a pouco. Então ele vai ter uma bagagem no futuro para pleitear lugares em outras categorias com essa trajetória que ele construiu. Legal, Thiago, eu vou dar um pulinho para a Fórmula 1. Né? A gente sabe que você falou muito interessante isso de terem sondado o Drogovic e tal, mas vaga, cadê? Onde tem? Nenhuma. Mostra aí que eu quero ver, Regina. E a Fórmula 1 tem sofrido uma renovação que está lá na última corrida, até eu citei 10 pilotos que variam entre 21, que é o caso do Lando Norris, até uma exceção, até 26 anos são 10 pilotos talentosos e tal. E agora surgiu a vaga aí do Kimi Raikkonen, mas que, na minha opinião, é isso que eu queria ouvir a opinião de vocês dois, na minha opinião, teoricamente está aí meio reservadinha para o Mick Schumacher, se é que a Alfa continue como parceira da Ferrari. Eu acho que esse é o fio da meada, Regi. Se a Alfa Romeo continuar com a Ferrari, é natural que o Mick Schumacher seja alçado dessa vaga. Mas e se a Alfa Romeo fechar com a Mercedes? Como é que vai ficar? Fala aí, eu sei que você tem sua ideia. Você tem um Valtteri Bottas aí que vai ser devidamente defenestrado da Mercedes nas próximas semanas. Tá? Acho que até os muros de Brackley sabem disso, a essa altura. E fala-se muito na efetivação do Nick De Vries, campeão da Fórmula E. Pela Mercedes. Pela Mercedes, né? Na Alfa Romeo junto com o Bottas. Se isso for verdade, a gente vai saber daqui a algumas semanas ou dias. E aí abre-se uma vaga... Aí, na verdade, fecha-se uma vaga importante e a própria Haas continua com o Mick e com o Nikita Mazepin, que bota o dinheiro, e o Mick, na verdade, ele já tem garantido essa vaga, ele tem que ficar em algum lugar. E aí quem sobraria nessa seria o Antônio Giovinazzi, né? Sobra, então, a vaga se tudo der certo, a vaga do Russell na Williams. Né? Exatamente, aí essa vaga vai ser disputada a foice. Mas é bizarro, né, gente? A gente tem uma equipe que acabou de renovar os naming rights aí com a Alfa Romeo, que é uma empresa do grupo Fiat, que não é mais... A Ferrari não está lá dentro do mesmo guarda-chuva, mas a gente sabe que isso só aconteceu por uma questão fiscal, né? Os grupos são de mesma família. Então é muito esquisito você ter, de repente, a Mercedes entrando nessa associação. Na Fórmula 1 a gente não duvida de nada, por isso que não dá pra gente falar que não, isso é um absurdo, não vai acontecer. Pode acontecer. Até porque também a Mercedes se retirou da Fórmula E. Então ela já não... Ela fechou uma operação, ela tá com disposição aí para poder fazer coisas diferentes, entendeu? E por trás de tudo isso, a gente sabe que na Fórmula 1 isso existe mesmo e vale. Existe um Toto Wolff que é dono da carreira de alguns pilotos importantes, como é o De Vries, como é o Bottas, inclusive. Então, exatamente. E aí... todo o interesse dele de botar um Bottas ali, por exemplo, na Alfa Romeo. Todo o interesse, eu quero dizer, de se associar, levar a Mercedes à Alfa Romeo e botar um Bottas ali. Botar um Bottas Isso ali. Se tiver brand Alfa Romeo, né? A gente também não sabe, né? Pode mudar o nome. Você pode também, né, diante dessa confusão toda aí, né? Eles tinham renovado, agora eles podem pegar isso aí. A de Mercedes não dá para botar o nome Alfa Romeo. Não é impossível que isso aconteça. Agora, Regi, a nossa diferença pro Toto Wolff, como apaixonados por automobilismo, é só que ele tem muito mais dinheiro do que todos nós. Agora, por que eu digo isso? Porque ele era um cara que sonhava em trabalhar com automobilismo. Ele era um cara apaixonado, como todos nós aqui. E, de repente, ele foi ganhando um caminho dentro da Fórmula 1 e conhecendo pessoas. E uma das pessoas que olharam para ele e falaram, esse cara tem potencial, acredito nesse cara,
foi o Valtteri Bottas. Então, assim, o compromisso que ele tem com o Bottas, esse cara acreditou em mim, esse cara achou que eu não era só mais um apaixonado aqui querendo me meter e viver disso aqui só pra... que eu caí de paraquedas. Ele tem essa devoção, essa gratidão ao Bottas, e por isso que mesmo numa saída da Mercedes, ele ainda vai procurar um bom lugar. Deixar ele na podre ele não vai deixar. Legal, não. Alguma coisa ele vai fazer. Super importante essa informação do Thiago. E Thiago, é isso aí. Então, muito obrigado, queremos ver você de volta aqui no programa. Tem essa parte da entrevista, mas tem aquela também que a gente faz logo depois do grid. Você é um dos próximos convidados aí, para a gente ficar comentando aqui o que pode acontecer no Grande Prêmio depois de definido o grid. A gente tem que ver só se ele não vai estar no ar, né? No meio de uma transmissão, porque a Fórmula 2 e a Fórmula 3 vem logo depois, né? Mas vamos ver essa escala aí bonitinho para a gente trazer o Thiago aqui de volta. Perfeito. Gente, obrigado, e quero deixar só um nome aqui para vocês, já que a gente falou tanto de categorias de base. Oscar Piastri é o cara que está mais chamando atenção na Fórmula 2, é o tipo do fenômeno que ganha tudo no primeiro ano, pode ser que ele ganhe no ano de estreia também na Fórmula 2, tem o Mark Webber como apoiador, é piloto da Alpine, então olho nesse cara aí. Legal. Muito obrigado, Thiago. Valeu. A caminho da Fórmula 1.